Tu és digno, diga Senhor. Diga Senhor, Tu és digno. Sabemos que o Senhor está aqui. Amém. Glória a Deus. Dá para chapar mais ainda, hein? João capítulo 15. Estava orando, o Espírito estava falando comigo sobre algumas coisas que necessito falar com os irmãos nesta noite. Aumenta um pouquinho, só o retorno para mim, por favor. Obrigado. João 15. Versículo 13 em diante. Aleluia. Quem aqui já foi pego nessa noite? Se você não foi, você ainda vai ser pego, em nome de Jesus. Aleluia. João 15, versículo 13 diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Repita comigo: em favor dos seus amigos. Aleluia. Versículo 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Diga comigo: graças a Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. Eu estava vindo para cá, o Espírito Santo estava falando comigo. Uma coisa que o Espírito Santo tem falado muito forte comigo nesses dias é sobre remir, sobre remissão. Remissão foi o que Cristo fez por nós. Através do seu sangue Ele nos resgatou. É o resgate. Amém? Tomar de volta. Ele nos tomou para si. Mas eu não estou querendo, através do Espírito, falar nesse sentido de remissão. O Espírito tem falado muito comigo nesses dias sobre aquilo que está em Efésios, capítulo 5, versículo 16, que fala: remido o tempo, porque os dias são maus. Quantos concordam que os dias são maus? Nós acabamos de ler um texto onde fala sobre amizade. Jesus fala que não há prova de amor maior do que um amigo dar a sua vida por aqueles amigos que Ele ama. Jesus vira para os seus discípulos e fala: não vos chamo mais de servos, mas vos chamo de amigos. E talvez você ouça essa palavra amigo, seja uma palavra meio pejorativa, pesada para você, porque você inconscientemente já lembra de traições, de pessoas que você confiou. O Espírito Santo tem falado muito isso comigo sobre o Senhor nos levantar-nos como embaixadores do reino para remir, para resgatar verdades do reino. Existem muitas mensagens, muitas pessoas pregando, pregadores. Deus não está levantando pregadores nesse tempo, Ele quer levantar proclamadores. Amém? Proclamadores. E quando o Senhor levanta proclamadores, você está compreendendo o que eu estou falando? Há uma diferença entre um pregador e um proclamador. Porque o pregador, ele pode tirar de você pelo entusiasmo, pela oratória, amém, glórias a Deus. Só que o proclamador é aquele que vive aquilo que ele está ministrando. E quando ele chega naquele local, ele abre a sua boca para proclamar aquilo que ele está proclamando.
está sendo ativada exatamente naquele momento no mundo espiritual sobre as pessoas que estão ouvindo. E isso vai fazer diferença na sua cidade, na sua casa. E para nós sermos proclamadores, nós temos que remir. O que é remir? Resgatar aquilo que foi perdido, valores perdidos. Hoje em dia, muitas pessoas acham que não é necessário mais congregar. Outras que não acham mais necessário ofertar, dizimar. Outras que talvez agora acham que tem que reunir em casa. Outras acham que tem que reunir daquele outro jeito. Só que a palavra de Deus, ela não mudou. Quantos podem dizer amém por isso? Ainda bem que ela não mudou e não vai mudar. Porque Ele não pode negar a si mesmo. Mas o próprio Jesus alertou que haveriam coisas ruins nos últimos tempos. Catástrofes naturais. O ser humano se tornaria uma pessoa mais difícil. Só que Ele nos assinalou exatamente quando seria o tempo, o momento a qual Ele voltaria. Ele fala assim, como se estivesse apontando, Ele fala, quando este Evangelho do Reino for pregado aos 4 cantos da terra. Quando Ele está falando apontando, Ele está apontando para o Evangelho que Ele deixou como base, como exemplo. E nós vemos muitos evangelhos sendo pregados que não são o Evangelho do Reino. Quem está me entendendo? Mas o Senhor, novamente repito, quer levantar você como proclamador do Evangelho do Reino de Deus. E para isso, você terá que ser um proclamador. Você vai ter que remir o tempo, porque os dias são maus. Nós estamos muito mais, querido, sendo levantados nesses dias por Deus para derrubar paredes do que para levantar paredes. Nós temos que chegar e derrubar aquilo que foi estabelecido de forma errada, aquilo que foi falado vindo do homem e não da vontade de Deus, do reino de Deus, para então estabelecermos aquilo que vem de Deus. Foi o que Jesus fez. Jesus chegou num ambiente onde a religiosidade atingiu um nível tão alto ali em Israel, e que Ele teve que remir. Ele veio para remir a mentalidade do povo sobre adoração. O próprio Jesus disse que o Pai procura verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele não estava mais preocupado com pessoas que iam levar animais para serem sacrificados. O Senhor veio remir. Veja que o Senhor Jesus disse, eu não chamo vocês mais de servos, de trabalhadores, mas chamo de amigos. Porque o servo não conhece as vontades e os interesses do seu Senhor, mas o amigo conhece. E eu os tenho feito conhecer toda a vontade do meu Pai. Nós temos que estar atentos a caminhar numa congregação e com irmãos que não querem fazer de nós dependentes de homens, mas totalmente dependentes do Senhor. Jesus ele veio remir isso, remir a mentalidade de Israel em relação à adoração, em relação à oferta, em relação à salvação. Quantos estão entendendo o significado de remissão que eu estou falando aqui? E a palavra do Senhor fala, remindo o tempo que os dias são maus. Está difícil, muita mentira sendo pregada, muitas coisas que não estão na palavra, porque muitos pastores dão mau testemunho. Então, não existe mais esse negócio de eu ter pastor sobre a minha vida, eu não preciso de alguém para me orientar. Nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos remir conceitos e princípios da palavra. É um tempo de remissão. Jesus ele veio e a palavra fala que ele aplanou os caminhos. Ele falou que os montes seriam derrubados e aplanados. O que Jesus está falando? Sobre um caminho plano. Não tem mais liberdade para argumentos, opções diferentes. Jesus chega naqueles fariseus que querem apedrejar uma prostituta, e ele vem e reme a mentalidade daqueles que estão ali e têm ouvidos e ouvem. Jesus chega
dos homens falam, o que a lei fala sobre adultério? Ah, se você olhar, né, que se você deitar com a mulher do teu companheiro, tudo você está cometendo adultério. Aí Jesus fala, pois eu vos digo, que tão somente se você olhar para a mulher do teu próximo a desejar, você já cometeu adultério. Jesus fez o quê? Aplalou o caminho. Ele remiu a mentalidade. Porque ele viu que já vinha alguns espertinhos, que não saíam com a mulher dos outros, mas ficavam o quê? Pecando na intimidade. Porque ele vê a nossa intimidade, o nosso coração. E a palavra do Senhor diz que nos últimos dias o Senhor ele levantaria novamente o tabernáculo caído de Davi. O Senhor veio remir o tipo de adoração que Ele quer que nós ofereçamos a Ele. O tabernáculo de Moisés era um tabernáculo instituído também por Deus, mas um tabernáculo apontado para oferendas, para ofertas, para sacrifícios. E o tabernáculo de Davi não tinha sacrifícios de animais, era adoração contínua, proclamação contínua, intercessão contínua. E ele falou, nos últimos dias eu não quero sacrifícios, eu quero proclamação, intercessão e adoração contínua. É isso que eu quero levantar nos últimos dias. O Senhor quer remir isso dentro de nós, esse entendimento de relacionamento com Deus baseado em troca, baseado em eu te dou isso e o Senhor me dá aquilo. Eu vou na igreja, o Senhor me dá isso. Eu vou te servir e o Senhor me dá aquilo lá. Senhor, eu quero trabalhar para Ti. Eu não quero trabalhar para Deus, não. Eu quero ser filho de Deus. Eu quero estar com Ele. Porque o trabalhador, o servo, não conhece o seu Senhor, mas o filho conhece o seu pai. Quem está entendendo, diga amém. Existe um texto, segura aí em João e abra comigo em Salmos, capítulo 90. Amém? Você está ouvindo, querido? Amém? Vocês estão ouvindo? Amém? Salmos 90, versículo 16 diz assim, algo interessante sobre isso que nós estamos falando pelo Espírito nesta noite. Salmo 90, versículo 16 diz assim: aos teus servos manifesta as tuas obras, mas aos teus filhos manifesta a tua. Será que você pode dar um sorriso aí? Você quer ser servo ou você quer ser filho? Eu quero ser filho. Para os servos se manifesta o quê? Trabalho. Para os filhos se manifesta o quê? Glória. Deu até um friozinho na espinha aqui. Glória a Deus. Quantos querem a glória? Ai, Jesus. A palavra de Deus diz, uma palavra profética. O profeta fala assim: assim como as águas cobrem o mar, toda a terra será cheia do conhecimento e da glória do Senhor. Repita comigo: assim como a terra está cheia. Não, vamos começar de novo. Deu um chute em mim aqui. Vamos lá, fala assim: assim como as águas cobrem o mar, toda a terra será cheia do conhecimento e da glória do Senhor. Para que a terra seja cheia da glória do Senhor, ela antes precisa ser cheia do mais alto, do conhecimento. E a palavra de Deus nos orienta ao quê? Que nós devemos prosseguir, que nós devemos nos empenhar em alcançar, em conhecer a Deus. Sabe você que tem 8, 10, 20, 30 anos, louvado seja Deus que você serve a Deus, mas você teve as suas decepções, você, não, eu já vi de tudo, eu já sei de tudo, eu sei como é que é esse negócio. A palavra de Deus fala: quão insondáveis são seus caminhos, quão imensuráveis. Quem deu primeiro para que fosse restituído? Querido, a verdade é que nós estamos rasos. Fala para o seu irmão: soldados rasos. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia, lá em Coríntios, são poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas, anular sofismas,
e destruir também toda altivez, todo argumento, levando cativo a obediência ao conhecimento de Cristo. Deixa eu te falar, quando fala de remir o tempo, o Espírito Santo, através da palavra, através dos proclamadores que estão proclamando, eu creio que eu sou um proclamador aqui nesta noite, ele vem para ativar em nós as verdades do reino e jogar por terra toda mentira que foi um dia lançada dentro de nós. Há fortalezas muitas vezes dentro do meu coração, do seu coração, porque você tem um conceito, um entendimento, segundo aquilo que você ouviu, a experiência que você teve sobre o reino, que não é o reino. Dentro de nós existem fortalezas que precisam ser derrubadas. Eu não gosto muito de ficar pedindo, mas olha para o seu irmão e fala para ele assim: meu irmão, balança o ombro assim, olha, e fala para ele: você precisa se desarmar. Nós precisamos, querido, para o Espírito de Deus agir em nós, nós precisamos antes nos desarmar. Eu vejo uma igreja hoje, por onde eu passo, muito armada. Agora vai falar de dinheiro. Já sei, aqui não me engana mais não. Vou lá no banheiro, ó. Não, agora eu já sei o que ele vai fazer. Ele vai empurrar os outros caírem. Já sei, isso eu já vi. Sei tudo esse negócio, como é que funciona. Você viu algo que aparentava ser o reino, mas não era o reino. Por quê? Porque quando você olha algo, preste atenção, ó. Quando você olha algo e fala em identificar, aquilo ali eu conheço. Isso aí eu já vi um dia, isso é o reino. Não é o reino, sabe por quê? Jesus falou, os fariseus chegaram e questionaram Jesus e falaram assim, ó, Jesus ele é muito louco. Eu leio a Bíblia e começo a dar risada. Ele é muito louco, cara. Eu sou tão feliz, eu sirvo Jesus, que na faculdade os caras chegou em mim um dia e falou assim: ei, vamos sair ali e tal, vamos fumar um que não sabia nada dessas coisas. Não, vamos ali. Não é possível, você fuma maconha, que você é feliz desse jeito. Não, o negócio é Jesus, né? Eu nunca fumei esse negócio, não, cara. A alegria do Senhor, a nossa força é. Os fariseus vão lá e dizem para Jesus assim: quando é que o reino vem? Eles perguntaram o quê? Quando? E ele responde para os caras: como? Ele é piadista, né? Eu pergunto a você: quando é que você vem? Aí você fala: então eu vou pôr uma roupa lá, eu vou pegar o carro, aí eu vou com essa roupa aqui lá. Não, Cristiano, quando que você vem? Que hora você chega? Não, sabe aquela roupa minha que você sempre me vê? Eu vou com aquela roupa. Você está ficando louco, eu estou fazendo uma pergunta, você está respondendo outra coisa. Eles perguntaram: quando que o reino vem? Jesus olhou para eles. Ele estava sempre de tirar uma com Jesus. Às vezes Jesus dava uma tirada neles também, né? E Jesus olhou para ele e falou: o reino não vem com visível aparência. Tudo a qual você já olhou com estereótipo e apresentar para você, falou: isso aqui é o reino. Não é, porque Jesus mesmo falou: quando disser para você, olha aqui, o reino está lá, o reino está aqui, não vão. Aí Jesus virou e falou para os discípulos, os fariseus nem bateu papo, mas virou e falou: agora ele se dirigiu aos discípulos, lê lá João 15, e ele fala: quando disserem vai para lá, vai para lá, vai para o outro lado, não vão, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Sabe o que é o problema? Nós procuramos fora aquilo que está dentro. A unção é de Deus? Sim. Mas vou te explicar a diferença. Se você não prestar atenção, você vai perder o fio. Vai perder o trem. Eu vou te explicar a diferença entre unção e glória. A unção é uma capacitação sobrenatural que Deus dá ao homem. E Deus age por intermédio do homem. Deus pode me usar para orar por alguém aqui ser curado? Sim. É bíblico? Sim. Deus pode me usar para orar por alguém que precisa ser restaurado e colocar nas minhas mãos essa pessoa ser restaurada, ou o pastor, ou os outros pastores aqui. Sim, é bíblico. Porém, o desejo de Deus é que nós não fiquemos em todo o tempo dependentes da unção de um indivíduo, da ação de Deus por intermédio do indivíduo. O desejo de Deus é se manifestar de glória em glória, porque a Bíblia fala que nós somos transformados de quê? Te peguei. Eu vou lá na igreja tal porque aquele irmão vai orar para mim, aí a unção que está nele vai vir em mim. Eu vou ser transformado. Não, você é transformado de quê? O que é a glória? A glória é quando a Shekinah dele se manifesta, e nem eu nem ninguém consegue fazer nada, porque ele próprio se move no nosso meio sem intervenção de homem algum. Quem entendeu?
Mas para isso acontecer, para toda a terra ser cheia da glória de Deus, a terra precisa antes ter o quê? O quê? O conhecimento de quem Deus é. Então eu te pergunto, baseado nisso aqui que nós estamos falando, diante de tudo que tem acontecido na igreja, a maioria das pessoas tem trabalhado para Deus como servos ou tem sido amigos? Responde para mim vocês, na opinião de vocês. Se nós não temos visto a glória do Senhor se manifestar, então nós não temos talvez conhecido realmente quem o Senhor é, mas conhecido baseado em experiência de um ou de outro, dependendo de unção. Agora eu vou lá, que aquela unção lá vai mudar a minha vida. Veja bem, eu acabei de dizer, a unção é bíblica, amém? Mas é uma dispensação na qual o Senhor não deseja que nós ficamos sempre, não. O Senhor quer nos levar a caminhar de glória em glória. O Senhor quer que nós sejamos filhos, porque só os filhos podem manifestar a pessoa do Pai. A Bíblia diz o quê? A terra espera ansiosamente pelos trabalhadores. A terra espera ansiosamente pelos servos fiéis que vão fazer algo. Não. Fala que a natureza, a criação, aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Veja só que Jesus conta uma parábola de dois filhos, um mais velho e um mais novo. O mais novo, descabeçado, pede a sua herança e vai e gasta de forma absoluta. O mais velho, que tem direito a 50% da herança, né? Quando era mais filhos, no caso era dois, mas ele fica com a maior parte da herança. Vamos lá. Ele pega e fica triste quando o seu irmão volta. E fala: pai, o senhor está dando uma festa, está dando sandália, está dando tudo isso para ele. Eu sou como seu servo. Tenho trabalhado, sido fiel a você, você não me deu nada, nem um cabrito. Aí o pai falou: não, você não tem, você não é servo, cara, você é filho. O que você quiser, você poderia tomar, porque tudo que está aqui é seu. Você está entendendo? Esse filho, ele exatamente cumpriu na vida dele o que está aqui em Salmo 90:16. Ele entendia que ele era um servo do seu pai, fiel, e que por isso ele também deveria receber em troca a sua recompensa por ser fiel. Quando o pai recebeu, preste atenção aqui em nome de Jesus, o irmão mais novo, e mesmo sem merecer, ele deu sandálias, ele deu vestes, ele deu anel, ele deu uma festa. Ele ficou incomodado, porque ele não entendeu que a relação de filho e pai é assim. Mesmo sem merecer, o pai cuida de nós. Mesmo temos falhado, o pai faz o quê? Nos recebe quantas vezes for necessário. Quem está entendendo? Mesmo sem merecer. Agora, a relação de funcionário e patrão é o quê? Se você não corresponde à altura, você é o quê? Mandado embora. Não tem relacionamento, não tem conversa. Ou você produz ou você produz. A relação de um servo com seu patrão é uma relação de troca. Você me presta serviço e em troca te dou isso. E esse filho tinha exatamente essa mentalidade de servo. Por isso, para ele, o pai se manifestava aos olhos dele como um patrão e só manifestava dando serviço para ele. E ele se sentiu injustiçado, porque na visão dele o filho não merecia. Mas ele não entendeu que ele não estava numa empresa ou numa fazenda, ele estava na casa do pai. Você precisa entender isso, querido. Que você está na casa do pai. Que você é filho. E que para o filho, Deus não quer manifestar serviço, Deus quer manifestar a glória. Então você vai sair e vai pregar os quatro cantos dessa cidade. Isso não vai ser pesado para ninguém dessa igreja, porque isso não será encargo, isso será honra para o Pai. Honrar a glória do Pai. Então quando o pastor falar: gente, intercessão, você não vai ter isso como encargo, mas você vai ter isso como uma resposta à glória
manifesta do Pai sobre a tua vida. Quem está entendendo? Receba essa palavra no teu espírito. E a palavra de Deus diz aqui em Salmos 26, 25, se eu não me engano, no versículo 12, 13 e 14. Meu irmão, não dorme não, tá? Não vou olhar não para não denunciar, mas tem uns dormindo aí atrás de mim. Salmo 25, 12. Diz assim: o homem que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho que deve escolher. Nós temos feito campanhas, jejum, oração, para Deus abençoar o nosso caminho. Esses dias um irmão lá da igreja, a gente fez uma campanha de 3 dias lá, né? Tomara que ele não esteja assistindo. E aí, agora que eu lembrei, estou sendo gravado. Mas vou falar, agora já foi. Esses pregadores, esses proclamadores que não estão acostumados a ser gravados, né, irmão? Isso não é tão... Ao vivo? Beijo pro meu pai, pra minha mãe, que nem o Décio fez ano passado. Pai, mãe, deixa eu ver. Você mandou beijo pra sua família, né? Semana passada eu assisti lá. Eu vi. Ai, ai. Tá vendo? Todo mundo achando que aqui é uma coisa séria. Tô atrapalhando já. E aí ele falou para mim assim, mas aí eu fiz uma campanha com a igreja lá de oração, um propósito, Deus tocou no meu espírito, a gente levantar nas madrugadas para orar durante aquela semana. Um propósito, buscar o Senhor. E aí ele falou para mim assim, mas qual que é o propósito dessa oração? Eu falei assim, buscar a Deus. Aí isso que ele fez, não falou mais comigo. Ai, ai. Por quê? Foi criado essas palavras difíceis eu não sei falar mais de uma vez, eu já consegui falar uma vez, não sei se falar isso. Foi criado um estereótipo, quase que não saiu, de que quando nós buscamos a Deus, tem que ser por troca de algo que nós precisamos. A ponto, esses dias um outro irmão ficou escandalizado a explicar para ele que jejum não é para você pedir alguma coisa em troca para Deus. Ele falou, nossa, então eu estou jejuando a vida inteira errado. Eu falei, não, eu expliquei, o jejum é isso. Ah, então tá bom. Isso é remir, querido. Veja só, a Bíblia fala que nós não devemos ficar em rodas que escarnece. O que é escarnecer? Não é o cara lá bebendo só, não, prostituindo. São pessoas que se dizem conhecedoras da palavra, que se reúnem para ficar debatendo palavra. Ah, lá o pastor falou aquilo, lá falou. Eu não aguento mais esse povo. Eu não aguento mais isso. Aqui eu estou longe de casa, eu posso falar então. Eu não estou suportando mais esse negócio. Hoje o que foi seu almoço? Pastor a milanesa. Não, porque o pastor falou aquilo lá, eu conheço a palavra. Então deixa eu explicar para vocês, irmão, o que ele estava falando lá. Que ele não sabe de nada. Para com isso. Para de confundir as cabeças das pessoas. Em nome de Jesus. Amém? Falei alguma coisa de errado? A irmã apertou um botão lá, achou que ia abrir um buraco. Quem está entendendo? Deus te levantou para remir. Quando aquele irmão vir falar essas coisas, você fala, irmão, com muito amor, deixa eu te ensinar. O que é a palavra? Você teve esse entendimento. Lá de onde você veio, né? Fizeram isso com você, mas vamos explicar para você o que a palavra fala. Deixa eu te falar, irmãos. Tem gente que fala para mim que a palavra ela tem muito, cada um tem a sua interpretação. Isso não existe. Existe porque realmente muita gente lê sem o Espírito de Deus e tem várias interpretações. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela não pode ser interpretada, ela tem que ser revelada. Ela é revelada. Jesus pregou em parábolas. Por quê que ele pregou em parábolas? Para aqueles que não tinham o Espírito, não entendiam. Ah, esse cara está com nada, está com demônio. Ah, esse cara fica bebendo com os caras aí, vamos pôr na cruz. Jesus, ele viveu isso. Porque quiseram interpretar. Essa geração me pede um sinal, mas nenhum sinal vai ser dado mais. Jesus falou. Desce da cruz, faz isso, faz aquilo. Lá.
Jesus falou: vocês são chamados meus amigos, porque eu tenho os feito conhecer tudo que o Pai me mostrou. Quem entendeu? Esse é o desejo de Deus, que você não pare. Dia e noite, a sua busca tem que ser: eu tenho que conhecer a Deus, eu tenho que entender o que está na mente de Deus, eu tenho que entender o que Deus está falando aqui. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu tenho que ruminar o que está aqui. Tem gente que prega tanta batata frita, tanta bobagem. Provai-me nisso, diz o Senhor. Senhor, eu estou te provando. Se o Senhor não fizer isso, não é isso que está escrito lá. Provai-me nisso, diz o Senhor, significa provar de mim. Degusta, experimenta. O Senhor está te convidando para você provar dele, experimentar dele, conhecer, intimidade. Aí o texto aqui fala que o homem que teme ao Senhor, ele instruirá o caminho que ele deve escolher. Você escolhe o caminho que você quer. Pastor, ore por mim. E você sai e escolhe o caminho que você quer. Aí quando você quebra a cara, você vem e pede o quê? Por que Deus fez isso comigo? Porque você tem orado para Deus abençoar o teu caminho. Deus não quer abençoar o teu caminho. Deus quer pegar o seu caminho, acabar com ele, e quer colocar você no caminho dele. Porque o caminho que é abençoado é o caminho que ele tem para você, não o caminho que você tem. Você quer que ele benza o seu caminho. Deus, benza o meu caminho aqui, ó. Vamos benzer. Não, ele não é benzedeira. Ele já tem um caminho determinado para você. Aqui está falando: ele instruirá aquele que teme, ele instruirá o caminho que ele deve escolher. Mas para isso você tem que confiar sua vida nas mãos do Pai. Ah, mas eu vim lá da outra igreja, mas a religião... Esquece, eu estou falando do Pai, não estou falando de religião. Ninguém está perguntando se é evangelho, se é espírito, você está perguntando se você quer ser filho. E aqui diz, versículo de número 13: na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Agora a parte que eu gosto mais: a intimidade do Senhor para que os temem, aos quais ele dará a conhecer os seus segredos. Fala comigo assim: a qual ele fará conhecer os seus segredos. Há delícias perpétuas, segredos, riquezas. Talvez você ache a Bíblia sem graça, talvez você ache buscar a Deus sem graça, mas para aquele que decide ser íntimo, ter amizade com Deus, ele tem segredo para revelar. Sabe por que tem gente que abre a boca para proclamar e você fala: da onde que esse cara tirou isso? Porque esse cara, essa mulher, tem amizade com Deus. Eles entenderam o que é ser filho, e Deus tem manifestado a glória dele. Você quer ser um homem e uma mulher cheio da glória de Deus? Haja como filho. Para de ficar mendigando. Para de fazer lista e ficar orando para Deus: o Senhor me dá isso, o Senhor me faz aquilo, o Senhor faz aquilo. E comece a manifestar como filho. Quando alguém que saiu, entrou 1 milhão de vezes por essa porta, voltou para o pecado e entrou aqui, pare de apontar o dedo e acusar. Vai lá e abraça e receba. Pastor, mas está chegando agora de novo. O senhor está pondo sandália, está fazendo isso? Se você falar isso, você está entendendo tudo errado. Você acha que você é um servo trabalhando para ele e para ela como seu patrão. Mas se você é filho, fala: meu irmão, vem cá, vamos te abraçar, vem cá, meu irmão, vem de volta para a casa do Pai. Você vai ter alegria. É isso que a igreja precisa entender. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, os seus segredos. Deus, ele quer ter intimidade com você. Diga comigo: Deus quer intimidade comigo. Lá em Mateus 6 diz: entra no teu quarto em secreto, fecha a porta, busca o teu Pai em secreto, e aquele que vê em secreto, aquele que vê em secreto. Você pode ser uma belezinha aqui na igreja, para a direita, para a esquerda, a minha frente, chega em casa, para a direita na mulher, para a esquerda no filho, chuta o cachorro à frente e ainda dá uma rasteira no gatinho atrás. Deus quer ser o Deus da sua intimidade. Ele
Ele quer entrar lá na tua fortaleza lá e falar: vamos derrubar essa fortaleza e eu vou ser a tua fortaleza. Eu vou ser a sua segurança. Quantas vezes, Israel, eu quis te juntar como a galinha junta os seus pintinhos, mas você não quis o meu cuidado. Você quis ser minha serva e não minha filha. Ó Israel, eu quero ser filho dele, cuidado, amparado debaixo das asas. Em teus braços eu descanso. Sabe por que está faltando descanso para muita gente? Porque não tem se lançado nos braços do Pai. Sabe por que você tem trabalhado muito e não tem tido tempo para ter intimidade com Deus? Porque você está fora da direção de Deus. Porque Gideão tinha 300 homens e venceu mais de 300 mil soldados. Foi um homem para cada 1000 soldados. O reino de Deus é sempre assim, desproporcional. Uma grande vitória, porque Ele não precisa da tua força. Ele só precisa da sua entrega. Ele só precisa da sua rendição. Ele só precisa que você se entregue totalmente e fale: eu sou filho, estou aqui. Meu pai não precisa pedir 2 vezes para mim. Meu pai tem tudo o que ele quer de mim, porque Ele é meu pai. Eu conheço Ele. Eu sei o que Ele já fez por mim. Eu lembro que uma das primeiras coisas que me marcou em relação à paternidade foi quando eu tinha 4, 5 anos. Meu pai comprou a minha primeira bicicleta. E eu ficava andando só de rodinha. Vocês percebem que eu sou desengonçado, né? Às vezes quando não tem ninguém lá em casa, só eu e a Dani, as crianças, tá tocando a musiquinha, eu começo lá. Aí todo mundo ri de mim: nossa pai, isso é muito ruim. Mas ninguém tá vendo. Isso é coisa de intimidade. Isso é muito desengonçado. Aí a Daniela vai: nossa, você dança bem. E aí eu desengonçado na bicicletinha. Aí meu pai um dia falou: hoje nós vamos tirar a rodinha. Meu irmão, foi naquela época, para mim, foi a maior prova da minha vida. O dia de tirar as rodinhas. Eu lembro que era aquela bicicleta na época a gente falava seleta, viu? Hoje é banco, né? Seleta alta assim. Imagina naquela bicicletinha. Meu pai tirou as rodinhas, segurou o banco atrás, falou: vamos. Eu falei: não vou nada. Eu fui dar uma pedalada, a bicicleta já fez assim de lá, falou: vou cair. Meu pai parou assim, segurou a seleta, ele sempre foi forte, olhou em mim e falou assim: olha para mim. Porque jeito de macho, de homem, sabe? Olha para mim. Eu olhei e falou: eu sou seu pai, eu não vou deixar você cair. E aí ele foi segurando. Eu fui. Falei: pai, eu tô indo, pai. Pai, eu tô conseguindo. Não, eu olhei, ele estava lá atrás. Meu irmão, o pai está segurando no banquinho da sua bicicletinha. Chegou o tempo de parar de andar de rodinha. Chegou o tempo da manifestação da glória dele nesse lugar, nessa cidade. Chegou o tempo de você esperar de homens e depender dele. O apóstolo Luiz Hermínio diz, né, algo interessante que vocês já viram também: aonde o regulamento é forte, apesar de que o relacionamento é fraco. Se você tem que ficar com seu filho: não, você não pode fazer isso, você não pode pôr o pé aqui. Aí você vira das costas e faz assim. Aí você olha, ele: não põe o pé ali, tá? Fala: eu sou seu pai, rapaz. Você vira. Porque não tem intimidade. Então o regulamento tem que ser forte, pesado. Muitas igrejas punem, muitos líderes puniram seus discípulos, obreiros que chegam nas congregações hoje, que nós pastoramos, cansados. Talvez isso aconteça aqui, com marcas. As esposas cansadas, os filhos cansados, porque foi colocado um peso, um encargo, um legalismo. O legalismo foi forte porque não havia relacionamento. Sabe por quê? Esse seu antigo pastor, não estou querendo falar mal de pastor aqui, mas não orava com você, não abraçava você, não cuidava de você, não sentia o que você estava sentindo. Ele queria o seu serviço. Ele te viu como servo e você o viu como Senhor. Quem tem que
Deus sempre levanta pessoas que são como pais espirituais, que nos acolhem, que nos ensinam. Eu lembro de pastores maravilhosos que eu tive, que até hoje marcaram minha vida, porque eles tiveram presente, eles foram amigos, eles doaram as suas vidas. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou pastor. Só quem é pastor sabe o que um pastor passa. Como tem sido difícil ser pastor nesses dias. Porque pastor é ladrão, pastor é vagabundo, pastor não gosta de homossexual, pastor não quer saber trabalhar, pastor não, é desnecessário hoje, porque eu não preciso de pastor, porque eu não preciso de cobertura, porque eu não preciso me dar satisfação. É difícil. É difícil. Só um pastor sabe o que um pastor passa. Mas sabe por que a gente não desiste? Porque eu sou filho. Eu não trabalho com as pessoas. Eu não trabalho nem com meu pai. Eu estou manifestando a glória dele. O caráter dele. Nada parou Jesus, nem na cruz, nem em lugar nenhum. Sabe por quê? Não foi pesado, pai. Ele falou, pai, agora vem. Glorifica o teu filho agora. Porque tudo que o Senhor pediu eu fiz. Quando você tem intimidade com Deus, quando você glorifica Ele, a glória dele se manifesta em você. Enoque, a palavra de Deus diz, já não era mais. Andou com Deus, já não era mais. Por isso Deus o tomou para si. Querido, eu quero isso. Eu quero ter intimidade com Deus a ponto de não ser mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo estava na cadeia. E aí, como é que está na cadeia? Eu, Paulo, escravo com Cristo. Ele nunca escreveu, sou escravo de Roma. Aqueles miseráveis me prendeu. Ele estava preso e não dava o braço a torcer. Sou escravo com Cristo, porque ele está comigo aqui, ele é meu amigo. Porque eu estou glorificando Ele aqui na cadeia, eu estou ganhando almas, eu estou pregando, eu estou fazendo a vontade dEle. O Filho é livre, ele não tem sofismas. Ele não é um carente emocional, porque ele tem toda a atenção e amor do Pai. Você fica correndo atrás, pastor, mas o senhor não lembrou que eu não vi, o senhor não lembrou do meu aniversário, pastor. Pastor, o senhor não ligou para mim. Você não é carente disso, porque você tem o amor do Pai. Ainda que nós venhamos falhar no nosso empenho em querer te servir, nós somos debilitados, o Pai supre todas as suas necessidades. O amor do Pai. Para de agir como escravo, como servo, seja filho, porque o filho, a ele será manifestada a glória do Senhor. Deus convidou Adão para ter relacionamento com ele, terminando. E ele, na viração do dia, sempre estava com Adão, tendo relacionamento, tendo intimidade. E eu acho muito triste que aqui em Gênesis, no capítulo 3, certo dia, Deus foi novamente ao jardim. O jardim, lugar de intimidade que Ele fez para estar com o homem, para se relacionar. E aí o homem fez exatamente aquilo que Deus pediu para ele não fazer. Nós temos de tomar cuidado para não quebrar nossa aliança com o nosso Pai, porque a desobediência, o pecado gera morte, e a primeira morte que é estabelecida na desobediência é a morte entre o relacionamento meu com meu Pai, com meu Deus, e depois disso sucessivamente vai morrendo tudo na minha vida, frieza espiritual, todas as áreas da minha vida. Então quando Adão, aqui no versículo 9, no versículo 8 em diante, diz 3:8: quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Quando o Senhor chegava, eles sempre se manifestavam à presença do Senhor e relacionavam com o Senhor. Mas naquele dia foi diferente, eles fugiram da presença do Senhor. Eles fugiram de ter intimidade, porque eles perderam o temor. A intimidade é para quem tem temor. E aqui fala que eles se esconderam.
O homem e a mulher se esconderam ali no jardim, e no versículo 9 diz: e chamou o Senhor Deus o homem e perguntou: onde estás? Repita comigo: onde estás? Aqui no original, quando Deus está perguntando sobre Adão, Ele não está perguntando aonde Adão estava geograficamente, porque Deus é onisciente, Ele viu exatamente onde Adão estava escondido. Mas no original Ele está querendo dizer: em que você se tornou. Eu criei você para uma intimidade, um relacionamento comigo, e nisso havia um princípio que não poderia ser quebrado. Você quebrou. A partir do momento que você quebrou esse princípio, quebrou a relação comigo, você se tornou em algo a qual não foi algo que eu te formei. A quebra do relacionamento nosso com o nosso Deus, de intimidade com Deus, nos torna em algo ou em alguém que não é aquele a qual o Senhor fez, formou e transformou para a sua glória. A glória de Deus, querido, em nós, nos livra de quem realmente nós somos. O Senhor estava falando comigo e orando, Ele falando: Diego, quanto mais você na intimidade comigo, você vai deixando de ser o Diego, vai ficando na cruz, e você vai se transformando na minha imagem, a minha semelhança. Por isso que o apóstolo fala que o véu foi arrancado, e agora ele vê por um espelho, como por um reflexo o Senhor. Por que nós vemos como um reflexo? Porque quando nós temos a intimidade com o Senhor, a glória do Senhor nos transforma, a ponto das pessoas olharem em nós e não verem mais aquele homem, aquela mulher, mas ver o Senhor em nós. Quem compreende isso? Então, as armas da nossa milícia serão poderosas em Deus e não carnais. Então, no lugar da ofensa, em vez de você responder com a arma carnal, que é a ofensa, você se cala e usa a arma espiritual de se calar. Quando alguém te agride, te persegue, ao invés de você revidar, você usa a arma espiritual, porque você tem intimidade com Deus, e a glória do Senhor tem se manifestado em você e transformado você de glória em glória. E então você responde com uma arma espiritual, que é o perdão. Foi assim que Jesus venceu, porque em tudo que Ele fazia, Ele manifestava quem o Pai era. A glória do Pai estava nele. Ele não o via como um servo que estava cumprindo uma missão. Ele via como um filho que veio para glorificar o Pai em tudo quanto fazia. Então não é um peso, não é eu pôr a mão na sua cabeça e gritar, não é ter um esforço descomunal para que você seja uma pessoa diferente. Mas o Espírito Santo que habita em você, Ele vai trabalhando em você, transformando você, moldando em você o perfeito caráter de Deus, levando cativo todo o argumento, todo o pensamento obediente à mente de Cristo. Por isso a palavra de Deus diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Não vos chamo de servos, mas de amigos, porque o servo não conhece o seu Senhor, mas o filho conhece o seu Pai. Para terminar, João 10:30 diz: eu e o Pai somos um. Fica essa palavra na sua mente: eu e o Pai somos um. E o desejo dele é que você seja um com o Pai, que você conheça ao Pai, conheça a Deus. Conhecer a Deus é muito mais além do que vir na igreja e ouvir alguém proclamar. Conhecer a Deus é muito mais de você vir nos cultos semanais e jejuar ou se consagrar. Conhecer a Deus vai muito mais além disso. Vai em você fechar a porta do seu quarto, desligar o abençoado celular, desativar o seu Facebook, desligar a energia para ninguém tocar a bendita da campainha, e você dizer: Senhor, senta aqui comigo, fica comigo aqui no meu quarto, fala comigo aquilo que está no teu coração, revela a minha tua vontade. Intimidade, Senhor querido, tem que ter tempo gasto, tem que se gastar tempo, tem que se investir, tem que se aplicar. Não é algo construído da noite para o dia. O Senhor quer que você deseje essa intimidade com Ele. Lembre disso: eu e o Pai somos um.
E lembre de Salmo 90, verso 16, que diz: os servos ele manifesta o serviço, e aos filhos ele manifesta a sua glória. Eu queria convidar você a ficar com os olhos fechados, refletindo nessa mensagem. O que Deus falou com você nessa noite? Talvez você esperava ouvir outra coisa, mas eu tenho convicção que é isso que o Pai quer que você ouça nessa noite. Porque esta cidade aguarda a manifestação dos filhos. Esta cidade aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Porque os dias são maus, nós devemos remir o tempo, remir conceitos errados. Ah, mas todo evangélico é assim. Ah, mas todo pastor é assim. Não, nós estamos aqui nesta cidade. Pode apagar a luz, feche os teus olhos, para remir isso, para resgatar o conceito perdido, trazer o princípio do Pai.